Estamos aqui reunidos hoje para apresentar o primeiro workshop da Odontotec. Esse workshop tem como finalidade apresentar as últimas inovações da Odontotec e colocar as nossas licenciadas ao par dos acontecimentos e procurar fazer o máximo possível de esclarecimento e entendimento para o bom funcionamento do nosso programa. As perguntas deverão ser feitas pelo chat e serão respondidas entre 15 e 30 horas, entre 15 e 30 e as 16 horas, pelo chat ou pelo Skype. Por favor, eu gostaria que fossem feitas perguntas e com essas perguntas acompanhado pelo nome, a função de quem está fazendo a pergunta e de qual odonto de que se trata a pergunta. O assunto de hoje será faturamento, apresentando as padronizações de lançamentos contábeis e emissão de faturas e boletos. Acompanhado, claro, dos relatórios. As explicações serão e as apresentações serão feitas pelo Renê, da FI, e pelo Wilson, da Uniodonto de São Paulo. Muito obrigado, doutor. Então, nós vamos dar início ao nosso treinamento. Tá? O treinamento é sobre o faturamento. Vocês vão poder acompanhar, participar do treinamento através, como o doutor falou, através do chat que existe na página e através do Skype. O Skype é o FI_treinamento. Ok? Vou dar início aqui ao nosso treinamento. E qual é o objetivo do nosso treinamento, do nosso workshop hoje? Capacitar as operadoras a fazerem o faturamento, né? A fazerem faturamento de pessoa jurídica e de pessoa física. Okay? Que, trocando em miúdos, significa dizer que vocês vão estar, ao fim desse treinamento, capacitados a fazer as faturas para as empresas e os boletos de mensalidade para os usuários, para os beneficiários. Bom, o nosso treinamento está sendo dividido da seguinte maneira. Nós vamos primeiro dominar o conteúdo das faturas, dos lançamentos que existem nas faturas e nos boletos de beneficiário. Okay? Após esse momento, nós vamos aprender como que se faz, ou ver, né? Vocês já fazem isso o dia inteiro. Nós vamos ver como se faz o faturamento e a emissão de boletos de beneficiários. Tá? O primeiro passo, então, do treinamento é a emissão, o domínio, o conhecimento do que existe dentro de cada fatura e o que pode ser feito para cada boleto. Tá? Bom, vocês receberam, há um tempo atrás, um e-mail da Odontotec com as novas classificações financeiras. Okay? E o que mudou? Por que nós fizemos essas novas classificações financeiras e o que mudou durante esse período? Até o tempo desse e-mail que vocês receberam, né, cada uniodonto criava a sua própria classificação financeira. Tá? Então nós temos um exemplo aí no slide que vocês estão vendo. Aqui atrás, e na transmissão, vocês também podem ver esse slide. Tá? Como cada uniodonto era livre para criar suas classificações financeiras, cada uniodonto modelava tanto a codificação quanto a descrição da melhor forma possível para ela. Né? E faziam as faturas e emitiam os boletos baseados nessas classificações. Só que, como cada um criou a sua, ficou difícil para o sistema fazer um trabalho mais direcionado, tanto no faturamento, quanto numa parte que a gente deu início, que era a exportação de lançamentos para a contabilidade. Tá?
Como vocês podem ver nesse slide, nós temos aí o pré-pagamento de titular, dependente, agregado e familiar. Nós temos outra operadora que chama esse pré-pagamento só de pré-pagamento empresa e outra chama de mensalidade titular, dependente e agregado. Essas nomenclaturas estão corretas, tá? E essas codificações também. Acontece que cada uma adotou o seu padrão, o seu estilo de criar essas classificações. Então a Odontotec fez uma reunião onde participaram várias uniodontos lá em Araraquara, com a finalidade de se criar um padrão. Tá? Nessa reunião, nós identificamos 420 tipos diferentes de lançamento para receita e 116 tipos diferentes de lançamento para despesa. Tá? E aí a gente buscou uma padronização. Okay? A padronização então consistia no quê? A gente quis unificar tanto a codificação quanto a descrição. Tá? Por que isso é importante? Porque com essa padronização, o sistema vai poder controlar melhor e vai poder exportar de forma mais fácil para a contabilidade todos os itens que existem no faturamento. Vai ficar mais fácil para o sistema trabalhar aquilo que é uma mensalidade, aquilo que é um ato complementar, aquilo que é uma coparticipação, as multas, os juros. Né? Até antes da padronização, cada uniodonto tinha a sua codificação, então ficava mais complicado para a gente identificar as mensalidades, identificar os serviços dentro das faturas. Tá? Então se buscou essa padronização. E na época o que se padronizou? Né? A busca por essa padronização ainda tem um caminho a seguir, tá? Mas na época dessa reunião o que ficou definido? A parte de faturamento, ou seja, aquilo que se recebe dos clientes, pessoa jurídica e pessoa física, possui, a partir dessa reunião, um padrão. Okay? Os itens abordados, os itens da fatura, as mensalidades e os orçamentos, né? As mensalidades de pessoa física e os orçamentos que são cobrados das pessoas físicas e os lançamentos que derivam da liquidação dessas cobranças, ou seja, os lançamentos de multa e os lançamentos de desconto. Ok? Esses são os itens que foram padronizados. Então, um exemplo aí, olha só. A mensalidade que em algumas uniodontos chamava pré-pagamento titular, pré-pagamento dependente, ou mensalidade empresa, né? Ou pré-pagamento empresa, passaram a se chamar mensalidade de pessoa jurídica, titular, dependente, agregado e familiar. Esse é um exemplo, eu peguei um pequeno trecho só ali das classificações financeiras e que serve só para exemplificar, tá? O que a gente fez. Então trabalhamos em cima dos itens que existem no faturamento. E esses itens foram travados no sistema. Okay? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como ficou esse padrão. Tá? Então, a gente criou uma estrutura básica das classificações financeiras 7 e 8. Antes da gente dizer isso, o que é importante falar? Que as classificações financeiras, o padrão, né, o que a gente chamou do padrão Odontotec, de classificação financeira, corresponde da seguinte maneira: aquilo que era 1 virou 7 e aquilo que era 2 virou 8. A diferença é que o 7, as classificações que começam com 7 e com 8, obedecem o padrão da Odontotec. Okay? Elas fazem referência às contas que eram a 1 e a 2. Tá? As contas, então dentro do item 7, por exemplo, nós dividimos as receitas naquilo que se diz respeito à assistência odontológica e a parte que é financeira. Tá? Mais ou menos, para vocês saberem, né, a gente vai trabalhar esses itens a fundo, e esses itens estão bem detalhados no e-mail que vocês receberam. A parte da assistência odontológica
são os itens referentes às mensalidades e aos orçamentos. A parte financeira, as multas contratuais e alguns descontos concedidos, ok? Não estão diretamente ligadas aos planos. Tá? Isso serve tanto para a receita quanto para a despesa, que também obedece esse mesmo critério. Os descontos que são referentes à assistência e os descontos que são referentes à parte financeira. Aqui nós temos um exemplo. Tá? Então, na parte de receita, de pessoa jurídica, aqui no caso, de pessoa física, desculpa, tá? Nós criamos a classificação 7010101, que significa o quê? É uma receita referente à assistência odontológica. Tá? Nós temos aí a mensalidade individual, a mensalidade familiar, o pós-pagamento, a coparticipação da pessoa física e a coparticipação da pessoa física. Bom, nós temos duas aqui porque é a coparticipação da pessoa física no plano individual familiar e no plano coletivo empresarial. Okay? Aqui eu peguei um fragmento só dessas classificações financeiras, tá? E coloquei aqui para vocês. Vocês com certeza receberam um e-mail referente a essas classificações aqui. Tá? Caso vocês não tenham, por favor solicitem ao suporte na FI, tá? Que encaminhe para vocês um e-mail. Esse e-mail tem o quê? A codificação proposta, que é essa primeira coluna, o tipo de lançamento, se é um crédito ou se é um débito, a descrição do lançamento, tá? E a parte que é muito importante aqui nesse e-mail é a indicação para que foi criado, para qual é a utilização que deve ser feita do código. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou ter aqui, ó, 7010103. O crédito de planos pós-estabelecidos, tá? Esse daqui é do individual familiar, identifica os títulos referentes à cobrança de guias de planos com preço pós-estabelecido ou misto, quando o procedimento estiver previsto no contrato do beneficiário. Utilizar para planos individual familiar, empresarial e adesão, sempre que a cobrança ocorrer contra o beneficiário. Ok? Ou seja, cobrança de guias, cobrança que são feitas de guias ao beneficiário pessoa física, de planos pós-estabelecidos. Tá bom? O que nós fizemos com essas classificações? Nós fechamos todo tipo de receita que venha de pessoa jurídica ou de pessoa física no sistema. Okay? Aqui eu tenho uma listinha, um fragmento do individual familiar. Eu vou ter um fragmento aqui do pessoa jurídica, tá? Nós também fechamos aí, então, pessoa jurídica. Mensalidade PJ titular, dependente, agregado, né? Nós temos ali a identificação de quando utilizar essas classificações. Agora as classificações das faturas referentes aos impostos. Tá? Então, o imposto de renda, quais são os impostos previstos numa fatura? Imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, ISS, retido e destacado. Não, agora não. E algumas classificações aqui referentes à parte financeira. Tá? Multa e juros, né, quando existe o atraso no recebimento. Multa contratual, né, quando a gente precisa fazer um acréscimo ou uma cobrança daquele valor decorrente da quebra de contrato. Tá? Descontos que são concedidos na liquidação do título, normalmente, quando diz respeito a centavos. Tá? Desconto de pontualidade, que é quando a empresa faz o pagamento, né, ou o usuário faz o pagamento até a data de vencimento prevista. Tá?
Descontos administrativos. Os descontos administrativos normalmente são acordos comerciais, né, que existem no faturamento. Tá? O que é importante ressaltar nessas classificações que a gente criou, tá? Que quando o sistema passa, quando a operadora opta por utilizar o padrão, todo o seu faturamento fica restrito às classificações de código 7 e 8. Tá? Então é importante que o pessoal do faturamento tenha domínio sobre todas as classes que estão reportadas no e-mail. Tá? Então é importante que a operadora, antes de iniciar o processo de padronização, identifique nesse e-mail se todas as cobranças que ela faz, todos os itens que ela utiliza no faturamento dela, se existem no corpo desse e-mail, né? Se existe nessa lista, nesse padrão. Tá? O padrão prevê a grande maioria dos itens utilizados. Tá? Por quê? Porque quando a gente criou esses itens, a gente usou como base todos os lançamentos que vocês usam nas faturas de vocês. Entendeu? Então, alguma coisa evidentemente pode ter ficado de fora e alguma coisa pode ter aparecido depois da criação desse padrão. Tá? Mas, de modo geral, nenhum item é para ter ficado de fora. Lógico, a gente criou o padrão e sabe que esse padrão deve evoluir. Okay? Então, se vocês optarem pela utilização do padrão, e por um acaso não exista algum tipo de cobrança que vocês usam, como que vocês devem fazer? Vocês devem encaminhar para a gente o título, né, da cobrança. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos a mensalidade individual, ok? Que é o título que se dá à mensalidade da pessoa física, ok? Vocês devem encaminhar então o título que vocês querem e identificar qual é a indicação de uso, por que vocês querem utilizar, para que vai ser utilizado essa classificação. Tá? Para quê? Para que a gente possa incluir essa solicitação no padrão da Odontotec e que a gente possa indicar para as outras operadoras a utilização desse novo item. Tá? A ideia, gente, não é bloquear vocês na criação de classes, de classificações financeiras, de itens, mas a ideia é manter um controle sobre tudo aquilo que pode entrar numa fatura ou tudo aquilo que pode vir a ser cobrado do beneficiário. Tá? Atualmente a gente fez a mudança aí, né, para testar até o padrão e ver como ele estava se comportando. Nós fizemos a mudança de 5 operadoras. Tá? E fizemos algumas adequações nesse período. Tá? Quando a gente fez a reunião, a gente decidiu sobre o padrão de faturamento. Algumas receitas foram afetadas nesse padrão, como as receitas de cooperados, que a operadora faz em relação a cooperados. Tá? Não existe um padrão sobre essas receitas. Então, aquilo que se recebe de cooperado, ou de um funcionário, ou de qualquer coisa que não seja um cliente da operadora, né? Que não seja o contrato pessoa jurídica, ou que não seja o contrato da pessoa física, nós não definimos um padrão. Então, esses lançamentos estão liberados. Tá? Então, atualmente, a operadora não pode criar lançamentos novos, não pode criar livremente lançamentos novos, aquilo que diz respeito a pessoa jurídica e pessoa física, dos contratos dela de pessoa jurídica e de pessoa física. As cobranças que ela faz de cooperado, reembolso, dental, plano médico, plano de farmácia, esses itens não existe um padrão, então eles estão liberados. As receitas que elas têm, algum reembolso que a operadora tem em relação a funcionários, isso também está liberado. Tá? O que está de fato travado
é a parte de faturamento. Contratos pessoa jurídica e contratos pessoa física. Travado assim, está obedecendo o padrão. Não deixem de criar classes, tá? Mas sempre que vocês precisarem de uma classe, vocês devem informar qual a descrição e qual a indicação de uso dessa classe. Isso vai ser importante para a gente colocar no padrão e informar todas as operadoras para que vai ser usado, tá? Com a implantação desse padrão, a partir do momento que as operadoras forem aderindo a esse padrão, ao final de todas as operadoras da Odontotec terminarem a aderência, nós vamos ter então todas as Uniodontos que fazem parte da Odontotec usando as mesmas classificações financeiras. Então todo mundo vai ter o mesmo código e a mesma descrição para a mensalidade da pessoa física, para a mensalidade da pessoa jurídica, para as multas, para os juros, para cobrança, para descontos. Tá? A ideia é criar esse padrão nos lançamentos financeiros, tá? E manter um controle sobre esses lançamentos. Tá? Vai existir um próximo passo, onde a gente vai tratar das despesas, dos lançamentos de caixa, tá? Mas isso é um futuro, a gente vai ter uma nova reunião a respeito dos lançamentos de despesa, né? Porque eles vão fazer parte da integração contábil, que será um outro tema aí, de um próximo workshop. Tá? Mas para isso a gente precisa criar o padrão para que todas as Uniodontos tratem as informações da mesma forma. Okay? Como é que a gente faz para aderir a esse padrão? Porque hoje a maioria das Uniodontos utiliza a codificação 1 e 2, 1 para receita e 2 para despesa. Tá? E essas codificações são livres, cada Uniodonto cria e utiliza da forma que quer. Como é que faz para ela participar do padrão da Odontotec, que são as classificações 7 e 8? Bom, ela deve entrar em contato com o suporte na FI, pedir que quer participar desse padrão. É importante a operadora saber que a partir do momento que é feita a opção pelo padrão, ela não vai mais conseguir incluir no faturamento itens que estejam fora do padrão. Então, antes de fazer a opção, por favor, revejam a lista do e-mail com as classes financeiras, para ver se não vai ficar alguma coisa de fora. Caso fique alguma coisa de fora, antes de fazer a opção pelo padrão, solicite para a gente a criação da classe e a identificação do porquê que vocês vão utilizar aquela classe. Tá? Bom, depois que vocês fizerem a revisão, falarem com o suporte, vão fazer o agendamento para implantação desse padrão, o que deve acontecer? A parte de classificação financeira de vocês vai ficar bloqueada, então apenas a FI, né, a Odontotec, vai conseguir criar novas classificações para vocês, porque vai passar por esse crivo. Tá? O faturamento também vai ficar bloqueado, apenas para aceitar classes do tipo 7 e do tipo 8. Okay? Algumas revisões e alguns relatórios pode ser que ocorram, tá? Particularmente em relatórios destinados à comissão de vendas e algumas baixas eletrônicas. Sobre a baixa eletrônica, é importante dizer que essa padronização afeta principalmente as operadoras que estão acostumadas a emitir fatura e lançar no financeiro apenas o valor líquido a ser recebido. Tá? A padronização prevê que o valor que é lançado no financeiro, ele vai ser desmembrado. Então, você não vai ter mais o valor líquido de uma fatura, por exemplo, de R$1.000. Você vai ter, na verdade, separado o que é mensalidade, o que é serviço, o que é imposto de renda, o que é ISS, enfim. Então, as operadoras que estavam acostumadas a ter um único lançamento vão passar a ter vários lançamentos no financeiro. Pode ser que alguma adequação em relação à baixa de títulos seja necessário nesse ponto.
Então é preciso entrar em contato com o suporte para fazer essas avaliações, tanto das comissões quanto das liquidações de títulos. Tá? Faz o agendamento no suporte, antes verifiquem a lista de classes, vê se não está faltando nada lá, faz o agendamento no suporte, faz a avaliação da liquidação dos títulos e implanta o padrão. A partir daí, vocês vão estar dentro dessa listinha, vão fazer parte das uniodontos que estão aí obedecendo esse novo critério de classificação financeira. Legal? Bom, gente, vou voltar aqui então. Eu falei para vocês da classificação financeira, então nós abordamos o primeiro item do nosso treinamento, que é o quê? O domínio sobre aquilo que existe dentro da fatura. Tá? É importante vocês decorarem essas classificações financeiras aí, porque é isso que vocês vão poder fazer de cobrança a seus clientes. Tá joia? Bom, depois disso dominado e do padrão adotado, né, vocês entrando em contato e o pessoal do sistema, do suporte fazendo a mudança para vocês, vocês vão poder utilizar o faturamento com os itens 7 e 8. Tá legal? Que é correspondente ao item 1 e 2 da classificação atual. Tá? Bom, e feito isso, como é que a gente faz então? Aqui eu vou passar um pouquinho. Eu sei que vocês já fazem isso o dia inteiro, então eu vou passar um pouquinho aqui para vocês como é que a gente faz normalmente a emissão de títulos de mensalidade de pessoa física. Tá? Os títulos de guias de orçamento da pessoa física normalmente vêm lá pela parte da aprovação de orçamentos. Tá? Eu não vou entrar nesse tema hoje porque ele não faz parte do nosso título, né, da nossa proposta do treinamento. Tá? Então eu vou falar da parte da mensalidade. Tá? Bom, o primeiro item importante a se salientar na parte da mensalidade do beneficiário é o dia de faturamento. É ele que vai nortear para a gente as emissões de títulos. Ok? Ele está no parâmetro 1 do cadastro do beneficiário. Tá? E aqui está destacado o dia 30. Tá? Então, essa operadora tem um beneficiário que optou pelo pagamento no dia 30. Normalmente a operadora cria algumas datas bases para recebimento. Tá? Normalmente uma operadora cria o seguinte: vencimento das mensalidades pode ocorrer no dia 10, no dia 20 e no dia 30. Tá? Evidentemente tem uniodontos que fazem recebimento todos os dias. Tá? Mas o normal é que as mensalidades tenham dias pré-fixados do vencimento. Tá? No caso desse beneficiário, ele optou pelo dia 30. Tá? E como é que a gente gera os boletos de mensalidade? Bom, no cadastro de beneficiário, vocês vão poder ver ali a opção destacada do lado esquerdo, que é a de boletos de mensalidade. Tá? Ela vai abrir essa tela azul para vocês, com várias opções de data. Nós vamos comentar sobre as emissões do tipo 1, 2 e 3. Okay? Para essa tela ser aberta, vocês precisam estar sobre um contrato de um beneficiário individual familiar. Tá? Se vocês tentarem clicar nessa opção em cima do cadastro de um beneficiário pessoa jurídica, ela não vai abrir. Tá? Então, posicione-se em cima de um beneficiário que é de um contrato individual familiar e clica na opção boleto de mensalidade. Tá? E aí a gente vai ter a seguinte diferença. Existem uniodontos que fazem 12 boletos de uma vez para os usuários. Tá? 12, 24, 18, enfim. Mas o normal são 12 boletos. Tá? Até porque existe o reajuste a cada 12 meses. Tá? E existem operadoras que fazem emissão mensal do boleto para os beneficiários. É por isso que a gente tem várias opções de emissão nessa tela. Tá? A emissão do tipo 1 é destinada principalmente às uniodontos que fazem a emissão dos 12 boletos de uma vez. Tá legal?
Então nós temos duas datas nessa emissão do tipo 1. Tá? Normalmente quando é feito o contrato, o que acontece? Normalmente quando é feito o contrato, a pessoa paga a primeira mensalidade no ato e depois vão vir nos próximos vencimentos as outras 11 parcelas. Okay? Se a gente for usar hoje como exemplo, né, vamos supor que o beneficiário opte por pagar a mensalidade no dia 10. Então, o vencimento da parcela 2 para frente vai ser 10 do 10, 10 do 11, 10 do 12 e assim por diante. A primeira mensalidade vai ser hoje, normalmente é a de hoje. Então a gente colocaria ali nos quadrinhos, na primeira data, 13 do 9, porque a primeira mensalidade é hoje. E no segundo quadrinho, 10 do 10. E a partir daí, da segunda até a parcela de número 12, nós vamos ter o 10, tá? Vão ser o dia 10. Então o quadrinho 13 do 9, o segundo quadradinho 10 do 10. Tá joia? E na quantidade de parcelas, ali onde está destacado 18, a gente utilizaria normalmente 12, tá? Mas pode ser 12, 18, depende do operador. Isso é quando a operadora faz todos os boletos de uma vez. Operadoras que emitem boleto mensalmente, normalmente utilizam as opções 2 ou 3. Tá? A opção 2 emite todos os vencimentos do mês. Vamos dar um exemplo. Nós estamos no mês 9, normalmente a operadora ia fazer a emissão agora, no mês 9, dos boletos de vencimento no mês 10. A operadora que utiliza a opção 2, ela vai emitir todos os boletos de vencimento 10. Tá? Vamos supor que ela tenha 3 datas de vencimento, dia 10, dia 20 e dia 30. A opção 2 iria emitir os boletos dos 3 vencimentos. 10 do 10, 20 do 10 e 30 do 10. Okay? A emissão do tipo 3 é quando se deseja emitir um único vencimento. Supor que a operadora quer emitir hoje somente o vencimento 10 do 10. Tá? E daqui a uns 5 dias ela vai emitir o vencimento 20 do 10 e depois de mais 5 dias o vencimento 30 do 10. Tá? Então a opção 1 normalmente é utilizada por operadoras que emitem as 12 parcelas de uma vez. A opção 2 e 3 para operadoras que emitem os boletos mensais. A opção 2 emite todos os vencimentos e a opção 3 emite um vencimento individual. Okay? Gente, qualquer dúvida a respeito, principalmente das classificações financeiras novas e sobre a emissão de títulos de beneficiário, por favor, coloquem no chat ou no Skype aí de vocês, ok? O endereço do Skype? O endereço do Skype é o FI_treinamento. Ok, gente? E o chat, vocês estão assistindo o vídeo, o chat fica aí na página do vídeo, vocês podem entrar em contato com a gente aí. Essas perguntas serão respondidas para vocês no final do treinamento. Vai ser a partir das 3h30 até as 4. Tá joia? E agora, Então agora a gente vai fazer um intervalinho, 5 minutinhos. Eu vou convidar o Wilson, da Uniodonto São Paulo, para falar para a gente da parte da emissão da pessoa jurídica. Ele vai mostrar para a gente como é que funciona aí a emissão das faturas. Ele criou um esquema bem legal aí, em parceria com a gente, e vai mostrar isso daí para vocês, tá legal? Então em 5 minutinhos a gente retorna aí, ele vai preparar o ambiente aqui e a gente volta a se falar. Tá bom? Bom pessoal, boa tarde. Eu sou o Wilson aqui da Uniodonto São Paulo e fui convidado aqui para trocar uma experiência com vocês da forma que a gente faz o faturamento eletrônico e as ferramentas de automatização que nós temos aqui na Uniodonto. A primeira ferramenta que nós temos, que é um grande aliado nosso, é o sistema de cadastro online, onde a empresa acessa o nosso site e realiza todo o cadastro de beneficiários, a solicitação de segunda via de carteirinha e a solicitação de demissões, evitando assim um retrabalho pela empresa
e um retrabalho aqui na Neodonto, onde ela tem que preencher os dados de uma planilha, ou então em uma ficha, escanear e encaminhar para o Neodonto reprocessar todo esse serviço. Então eu vou passar só um breve explicativo aqui de como funciona o site. Na área restrita da Neodonto tem lá o portal empresa, onde a empresa utiliza login e senha, tá? E ela tem acesso a cadastrar titular, cadastrar dependente, ela tem acesso a todos os dados cadastrais do beneficiário, ela consegue solicitar a demissão do beneficiário, ela consegue solicitar a segunda via de carteirinha para esse beneficiário, dentre outras funcionalidades aqui, que é muito útil no nosso dia a dia. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte do faturamento, que é o mais interessante, porque isso otimiza bastante tempo do nosso dia a dia. Todos estão habituados com a tela do convênio. Onde nós colocamos os dados do cadastro da empresa, as informações onde tem o plano, o valor da mensalidade por titular, dependente, agregado, tá? O vencimento da fatura ou nota fiscal da empresa, o dia do vencimento do serviço e o dia da emissão de fatura. Aqui em São Paulo a gente costuma fazer um faturamento por lote. A gente pega todas aquelas empresas configuradas por uma determinada data e emitimos o faturamento legal, rápido e fácil. Hoje em dia a gente trabalha com 2 tipos de relatório que é encaminhado à empresa, que é o relatório de beneficiário e o relatório de movimentação. Esse aqui é o relatório de movimentação. Como vocês podem ver, existe algumas singulares que ela emite esse relatório por dia, por empresa. Então ela acaba demorando um grande período para a emissão de todos os relatórios que ela vai faturar durante o mês. O que nós desenvolvemos em conjunto com a FI? Nós conseguimos separar por data de emissão de fatura os relatórios. E olha como é legal. O sistema te informa qual que é o passo a passo que você tem que fazer. No caso aqui ele vai te falar: foi selecionada a emissão de relatório por dia de faturamento. Deve ser informado uma pasta onde os relatórios serão gravados. Com isso, a gente não precisa gerar relatório por relatório e depois renomeá-los. Olha que legal. Selecionou a pasta. No servidor, geralmente, a gente deixa essa pasta sempre fixa em um lugar. Olha o que o sistema faz, ó. Em tempo real, o sistema já vai gerando os relatórios com o código da operadora, o número do contrato e o nome da empresa. Nesse caso aqui eu estou utilizando 18 empresas. Olha o tempo que ele gerou, que ele demorou para gerar os relatórios. 1 minuto ele gerou 18 relatórios de movimentação de beneficiários. Aí você fala assim: ah, mas de beneficiários é fácil, porque o beneficiários é só movimentação. Tem o outro, onde que demoraria bem mais. Que é o que nós vamos pegar agora.
como você pode verificar, sempre os filtros são o mesmo. O que muda é a dinâmica para a emissão. Vamos colocar, o sistema faz a mesma função, pede que você direcione o local para salvar os relatórios e olha lá. Automaticamente já vai saindo na mesma sequência. E em seguida é só acrescentar na mesma pasta as notas fiscais e o boleto. Na página aqui atrás a gente consegue acompanhar, ele já emitiu 11 de 18. Coisa que se estivéssemos gerando relatório um a um, demoraria em média aí até o sistema carregar, você selecionar a pasta, gerar em PDF, colocar o nome da empresa, o número do contrato, bem mais tempo. E aqui você vai acompanhando a evolução de qual relatório que ele está emitindo e qual a ordem que ele está seguindo. Processo concluído. Como podemos notar aqui, ó, agora nós temos 33 itens e já feito na sequência da empresa. Agora vamos para a parte do faturamento. Seguindo a mesma rotina, nós podemos observar aqui, ó, no processo do faturamento, não altera em nada. A única coisa que nós podemos ter de diferente é o acompanhamento. Selecionado a parte dos relatórios, vamos colocar aqui para ele emitir as notas pela data do processamento e, consequentemente, o sistema já vai descarregando, como podemos acompanhar aqui atrás, ó, 11 de 18. Ao final desse processo, torna-se muito ágil a emissão das notas, ó, já finalizou, já gerou todas as notas. Consequentemente aqui há a impressão da fatura. Depois nós temos a impressão do boleto. E para algumas operadoras que já trabalham com parte de nota fiscal eletrônica, que tem que fazer um trabalho no sistema e posterior um retrabalho na prefeitura, o sistema já está equiparado com alguns layouts de arquivo, tá? E ele já gera automaticamente um arquivo para você importar no site da prefeitura, de acordo com a sua necessidade. A data que nós temos configurada hoje, tá, para trabalho, é a data do dia 2, que nós geramos o maior lote de empresa, a data do dia 1, e no caso aqui, como eu processei a Dixie Toga, essa empresa ela está configurada com a data do dia 4, que é o exemplo que eu dei aqui. Voltando lá na parte do faturamento, das emissões, nós também temos uma ferramenta que nos auxilia muito, que é a conferência de fatura detalhada, onde que ela mostra todos os lançamentos. Como o René explicou anteriormente, se você verificar, aqui interna, os lançamentos já estão todos com as novas classificações financeiras, tá? De mensalidade pessoa física, mensalidade pessoa jurídica, com os novos padrões, né, com a redução de classificações que foram feitas. Para algumas empresas que têm a situação de desconto, abatimento ou isenção recolhimento de imposto,
Nós já contamos agora, que são órgãos governamentais que têm recolhimento de imposto, com uma configuração interna dentro do convênio, onde para aquela empresa determinada há a retenção de imposto de renda retido na fonte, que hoje, todos sabem, nós somos isentos pela solução de divergência número 2 do IR e a número 5 do COFINS. Espero ter ajudado e contribuído com todos aí. Espero ter contribuído com todos com essa experiência. A gente vai disponibilizar depois um material, um manualzinho de como que a gente trabalha e faz todo esse processo. Agora eu passo a palavra para o senhor René, que ele vai dar continuidade aqui com os esclarecimentos. Wilson, obrigado aí pela participação, pela ajuda aí no nosso treinamento, tá? Nada melhor do que a gente colocar alguém do operacional para estar demonstrando como que funciona o sistema, e o Wilson fez aqui para a gente essa demonstração de como ele opera aqui em São Paulo, né? São Paulo possui uma quantidade grande de empresas, né? E o faturamento aí ocorre num período curto de tempo. Tá? O Wilson ajudou a gente nessa lapidação, né, do processo operacional aí, em como fazer as faturas. Espero poder contar com vários de vocês para aprimorar outras partes do sistema e de repente estar aqui com a gente também, ajudando a demonstrar essas mudanças e essas melhorias. Tá? E aí vocês vão poder também estar compartilhando os mecanismos que vocês estiverem desenvolvendo. Tá? Vão ter as dúvidas, nós temos algumas dúvidas aí, né? E vou pedir para o Fernando estar auxiliando. Não, por enquanto só pode falar o pessoal postar que eu... Ah, tá. Por favor, postem no chat do site e no Skype as dúvidas, que a gente tem um tempinho aí, podemos responder, tá? O que vocês tiverem mais de dúvida. As operadoras que fazem ou estão iniciando o processo de nota fiscal eletrônica, acho que vale a pena dizer o seguinte: cada prefeitura tem um layout específico para a implementação da nota fiscal eletrônica. Normalmente é um processo que passa por testes na prefeitura e depois para o uso real das notas. Tá? Então, é necessário sempre o envio de layouts para que a gente desenvolva as notas fiscais. Tá legal? Se vocês puderem também tirarem dúvidas na prefeitura, principalmente quanto à redução da base de cálculo, que às vezes ocorre pelo fato da Uniodonto ser uma cooperativa, e também com relação à área de ação. Normalmente sempre existe dúvida dos contratos que não são da cidade da operadora. Tá? Às vezes tem a emissão da nota fiscal para esses contratos que não são da Uniodonto, da cidade da Uniodonto, e às vezes tem para todos os contratos. Tá? Então, se vocês puderem já, quando entrarem na parte de nota fiscal eletrônica, já darem encaminhamento, tanto a questão da redução da alíquota, quanto a questão das empresas que não se localizam no município da operadora, já ajuda aí, é um caminho para a gente, tá bom? Fala que eles não precisam fazer nada, que o sistema que faz, fala de nada, só uma pergunta. Para habilitar o padrão? Tá. Uma das perguntas é como a operadora deve fazer, como a Uniodonto deve fazer para aderir ao padrão das novas classificações. Vocês não precisam cadastrar as classes, vocês não precisam fazer nenhum processo no programa. Vocês devem entrar em contato com o suporte e pedir para o suporte agendar a troca para nova classificação financeira. Legal? Como que isso vai acontecer? O pessoal do suporte vai travar a classificação financeira de vocês, vão incluir
os itens de código 7 e 8. Tá? E a partir desse momento vocês vão poder utilizar essas classes e o faturamento já vai sair com as novas classes. Ok? É importante só, antes de fazer a opção pela adoção da nova classificação, verificar se todos os itens que vocês costumam utilizar na fatura existe naquela relação que a gente enviou para vocês, tá? E fazer uma verificação quanto à forma que os valores da fatura vão para o financeiro de vocês, tá? Às vezes o valor da fatura vai para o financeiro, vai o valor líquido, o valor que sai o boleto. Na adoção das novas classes, esse valor vai desmembrado. Vão separados os valores das mensalidades, vão separados os valores do serviço e dos impostos. Não tem... só modifica um pouquinho o financeiro, mas é para uma identificação melhor dos valores. Tá? Quando vocês fizerem a verificação das novas classes, tá? Uma outra pergunta: como é que eu solicito uma nova classificação financeira? Na tela de classes do K2, quando vocês fizerem a opção pelas novas classes, essa tela vai ser travada, ou seja, vocês não vão conseguir incluir novas classes. Tá? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão poder solicitar, vai existir do lado do menu, do lado esquerdo, uma opção de solicitação de classe. O que essa opção faz? Essa opção, o que vocês escreverem lá, vai vir um e-mail para a gente. Tá? Nós vamos olhar a classificação que vocês estão pedindo e o importante, que vocês identifiquem qual é a utilização que vocês querem dar para essa nova classe, para que a gente possa até verificar se já não existe uma classe destinada a essa utilização, e se não existir, a gente vai incluir e orientar as outras operadoras, se tiverem a mesma situação de vocês, a utilizarem a classe que vocês pediram. Tá? Não sei se a gente tem outras perguntas aí. Pode fazer as perguntas, tá? E fica... E da parte financeira, aí toda a parte financeira, não, a parte de faturamento, que vocês quiserem fazer de perguntas, nós estamos à disposição. Evidentemente, se vocês lembrarem alguma coisa depois, também podem fazer outras perguntas depois, né? Uma coisa que seria interessante é o seguinte: a gente pretende fazer mais workshops virtuais desses, tá? E seria interessante que vocês indicassem temas para esses workshops, tá? A parte que vocês mais sentem dificuldade ou querem esclarecer, né? Seria bem interessante vocês mandarem essas sugestões. Deve existir uma frequência nesses workshops virtuais, tá? E se vocês quiserem contribuir aí com esses temas, vai ser bem legal. Nós queremos... Dá um tempinho para as perguntas e depois partimos para a resposta. Então nós vamos dar um tempinho aí para o pessoal mandar perguntas. Daqui a pouco a gente volta com essas perguntas e as respostas, tá? E é isso aí, tá? Por favor, escrevam lá qualquer dúvida que se vocês tiverem, da parte de tributos, da parte da emissão, da parte do conteúdo das faturas, tá? Aproveitando já, nota fiscal eletrônica, tem prefeitura que solicita só dos contatos pessoa jurídica e tem prefeitura que solicita do jurídica e do física. Também ajuda a gente se vocês conseguirem já essa resposta. Tá bom? Tá, gente, então nós vamos voltar aqui com as perguntas, tá? A gente ir partindo para o encerramento do nosso treinamento, ok? Bom, tem a pergunta da Bruna Bertoldo, da Uniodonto, do ABC. Ela quer saber até quando devem ser feitas as configurações, essas alterações de classificações financeiras.
Bruna, não tem uma data definida para a mudança das classificações financeiras. No entanto, o quanto antes vocês se adequarem ao novo padrão é melhor, porque todos os novos recursos que o K2 vai disponibilizar em relação à contabilidade é prevendo que a Uniodonto já utilize essa nova classificação, ok? Então, todos os recursos de exportação contábil e trabalhos com cálculo de valores em cima dos lançamentos vão ser feitos supondo que a operadora utiliza o padrão, ok? Então, quanto antes vocês se adequarem, melhor. Tem uma pergunta também do Reinaldo Batista de Nova Iguaçu. A partir de quando passam a vigorar essas alterações? As alterações, Reinaldo, passam a vigorar a partir do momento em que o suporte da FI conectar no seu servidor e fazer a troca para as novas classificações. Então você deve fazer o agendamento com o suporte, tá? Da data em que você vai querer as novas classes, e a partir do momento que eles conectarem e fizerem a atualização, vai estar valendo essas novas classificações. O doutor Tertuliano Brito, da Uniodonto de João Pessoa, ele está perguntando quais foram os grupos de títulos de classificação financeira que foram padronizados. São os grupos de faturamento, de mensalidade, de atos, de valores referentes a guias, né? Ato complementar, coparticipação, pós-pagamento, e os valores referentes a tributos, né? ISS, imposto de renda, PIS, COFINS, e os valores referentes à liquidação desses títulos, multas, juros, acréscimos e descontos. Só foram padronizados nesse primeiro momento as classificações referentes ao faturamento, tá? Despesa, água, luz, telefone e receitas de outra natureza que não sejam de contratos, como recebimento de convênio de farmácia que tem dos dentistas, ou recebimento de Unimed que tem, ou de plano médico, né, que tem dos dentistas. Isso não faz parte do padrão. Por enquanto, o padrão se limita ao faturamento, pessoa jurídica e do individual familiar. O pessoal também está perguntando, Renê, como que configura o sistema para gerar os relatórios de forma automática, como o Wilson nos mostrou agora? Legal. A configuração do sistema, as opções para a utilização das datas já estão em todas as telas que o Wilson demonstrou, tá, para vocês. Não é necessário fazer uma opção para se ter esse recurso, tá? Ele já está disponível para todos vocês. Tá? O que é necessário para utilizar, então? No cadastro das empresas, vocês vão encontrar um campo onde tem a tela de mensalidade, na tela de contrato lá, vocês vão encontrar uma opção que chama data da emissão. Tá? Aquela data, aquele dia, né, o número que a gente coloca ali, é o número que vai servir de base para a utilização nas telas de fatura e de relatório. Vamos supor que a gente tenha 10 empresas, tá? Você queira separar essas 10 empresas em 2 grupos. Você pode escolher para algumas empresas o dia 1 e para outras o dia 2, por exemplo. E aí nas telas de relatório e de fatura, você utiliza o número 1 e o número 2 para fazer a separação das empresas, tá? Na prática, existem uniodontos que utilizam essa data como a data que elas realmente querem fazer a fatura. Existem uniodontos que separam que utilizam essa data para fazer uma separação da forma de faturamento que eles desejam. Vamos supor, eles precisam imprimir de uma determinada área de ação as faturas no dia 1. Então eles escolhem de uma determinada cidade e as cidades de uma determinada área de ação e colocam lá que é o dia 1. Depois as empresas do próprio município eles colocam o dia 2. Enfim, né, você pode separar as empresas como vocês preferirem.
Tá? O recurso, a opção que vocês devem usar é no cadastro da empresa, data de emissão da fatura. Foi o Silva da Uniodonto de Duque de Caxias que perguntou se, na verdade, ele meio que sugeriu se a gente poderia verificar a possibilidade de um treinamento para os cooperados e auditores para a utilização do SAIEX. Legal. Obrigado, Silvio, aí, por essa participação. É possível, sim, a gente fazer um treinamento desse tipo para o SAIEX, né? Na verdade, como eu havia falado, a gente quer intensificar esse tipo de treinamento pela web, né? Que é um treinamento mais barato para as operadoras, e quando a gente faz assim para várias uniodontos juntos, a gente acaba também criando um padrão de utilização do sistema. Podemos sim, é uma sugestão legal aí para um próximo workshop, ok? Obrigado. Podemos revisar só um slide, a definição das classes, quais foram padronizadas, só para ficar claro para o pessoal? Olha só, eu tenho aqui nos slides, acho que é o doc na verdade, o que eu coloquei aqui para vocês nessa apresentação é só um fragmento do e-mail que vocês receberam, tá? Então, as classificações financeiras estão agrupadas nesses itens, tá? De receita e de despesa. No caso da despesa, para o nosso assunto de faturamento, diz mais respeito aos descontos que a gente concede, tá legal? E a receita são as mensalidades e as guias. São essas as classes que foram padronizadas, ok? Aqui eu coloquei um pedacinho, tá? Um pedacinho só para exemplificação, para exemplificar para vocês. Caso vocês não tenham aquele e-mail da Odontotec com uma lista parecida com essa, só que grande, extensa, solicitem ao suporte, eles têm lá e podem enviar para vocês, ok? Nós temos aqui na apresentação o código da classificação financeira, o tipo da classificação financeira, se é um crédito ou se é um débito. E o débito, como eu falei, no nosso caso de faturamento, figura como descontos, tá? As descrições dos itens que a gente está lançando e a indicação de uso, para que esses códigos devem ser utilizados no K2. Tá bom? Aqui nós temos então as classes, um pedacinho das classes dos planos individual familiar, tá? Mensalidade e coparticipação. Aqui um pouquinho das classes das faturas de pessoa jurídica, tá? Contratos locais, tá? Também mensalidades aqui na tela. Aqui as classificações, essa está na íntegra, tá? As classificações referentes aos tributos, tá? Aos impostos, tá? Imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, ISS retido e ISS destacado. Lembrando, para o faturamento empresarial, nós somos isentos conforme a redução de divergência número 2 e número 5. Do PIS e COFINS, né? Não, do IR e do COFINS. O Wilson está me lembrando aqui que nós temos uma isenção da base do imposto de renda, conforme a resolução 2. Solução de divergência a número solução 2 de divergência, quanto à base do imposto de renda, onde não entram as mensalidades como base, as mensalidades de pré-pagamento como base do imposto de renda, tá? Existe uma ressalva, se eu não me engano, aos contratos que são com instituições públicas, que me parece que esses fazem parte da base do imposto de renda. Perfeito. Tá? Porém, você pode mostrar dentro do K2, tem lá uma linha que fala empresa governamental. Ah, tá. Eu estava falando que para esse fim, para que as empresas que são contratos do governo, né, instituição públicas, né, que onde a mensalidade vai fazer parte da base do imposto de renda, existe uma opção no convênio, onde você marca lá empresa governamental, tá? Essa opção vai dizer ao sistema que quando for feita a fatura, a mensalidade
vai fazer parte da base do imposto de renda. Joia? Aqui as classificações financeiras, tá? Que dizem mais respeito à liquidação dos títulos. Juros e multa, multa contratual, descontos concedidos, tá? Desconto por pontualidade e desconto administrativo. Ok? Aqui o imposto e o financeiro está aqui na íntegra, tá? A parte de individual, familiar e pessoa jurídica eu peguei apenas um pedacinho do que existe do padrão, só para exemplificar aí para vocês. Joia? Pessoal, então eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Tá? Esse foi o nosso primeiro workshop virtual. Por favor, deem sugestões, falem aí o que poderia ser melhor. A gente deve fazer mais workshops desse tipo. Tá? Gostaríamos muito da participação de vocês, tá? E nesses workshops que vão vir aí. E as perguntas são sempre importantes, né? Ajuda todo mundo. Tá? Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Wilson, que ajudou a gente na parte da emissão das faturas, ao Trefi, que está fazendo a filmagem aí pra gente, tá? E ao Dr. Sérgio Scalon, que cedeu a estrutura aí da Uniodonto de São Paulo para a realização do workshop. Ok? Obrigado e até a próxima!